Sejam bem-vindos ao podcast Leitura de Mundo. Aqui a gente fala sobre investimento, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Eu sou o Daniel. Eu sou o Diego Mota. E hoje a gente vai falar sobre inflação, as diferenças entre renda variável e renda fixa. Perfeito? Vamos lá então, Diego. Como a gente sabe, né? faz aquela cama para a gente saber o que é renda variável e o que é renda fixa, só para todo mundo partir do mesmo ponto, tá? De um jeito bem simples e bem rápido. No caso, a renda fixa é quando você empresta dinheiro para alguém. Tanto a renda fixa quanto a renda variável são investimentos. Então, você, quando está colocando seu dinheiro, de alguma forma, você está esperando algo em troca. Ou mais, no caso, está esperando um retorno que seja agradável, o retorno do seu capital e não um pouco mais. Na renda fixa, é a ideia de empréstimo. Você está emprestando seu dinheiro para alguém. Você pode estar emprestando seu dinheiro para um banco, através de um CDB, ou você pode estar emprestando seu dinheiro para o governo, através de um Tesouro Selic, por exemplo. Então, você empresta o dinheiro para esse alguém e você espera o quê? Um retorno. E esse retorno com juros, que para você funciona como um lucro, né? Então, você pega R$1.000, eu empresto R$1.000 aqui para o Daniel, e eu daqui a um ano, eu espero que o Daniel me devolva esses R$1.000 com mais uma gordurinha, com esses juros, né? E aí sim eu começo a ganhar, né, ter lucratividade dentro dessa operação. Então, na renda fixa, eu estou emprestando dinheiro para alguém. E esse alguém está me retornando. O período depende do contrato que você faz, podemos chamar assim. Pode ser de um dia até, pode ser de um ano, pode ser de 10 anos. Isso aí varia muito. O dinheiro pode ficar preso. O dinheiro, às vezes, não precisa necessariamente ficar preso. Você pode sacar a qualquer momento. Tem contratos que o dinheiro fica preso durante 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então, tem vários contratos que você tem, mas a ideia principal de renda fixa é você emprestar o dinheiro para alguém. Já na renda variável é um pouco diferente. Na renda variável, você está fazendo o quê? Você está adquirindo participação de negócios, né? Principalmente quando estou falando de ações, principalmente fundos imobiliários, né? Que fazem parte da renda variável, que é o que a gente está comentando aqui. Existem outros tipos de renda variável. Por exemplo, você pode comprar trigo, boi gordo, petróleo e tudo mais, que são commodities, mas o nosso principal foco aqui são ações e fundos imobiliários. Então, nesse caso, você está comprando o quê? Participação de empresas, participação desses negócios, então você está tendo uma mentalidade de sócio, de dono mesmo desse negócio. E aí você tem o quê? Participação nos lucros. A questão da renda variável é que você está como se fosse empreendendo, né? Você está tendo todo o seu lado de empresário corporativo, né, diante dessa operação. É a mesma ideia como se fosse comprar, por exemplo, uma padaria, né? Quando você compra uma padaria, você não tem garantia que você vai receber, que você vai vender pãezinhos, né? Você vai tentar ali entregar o melhor operacional, né? Fazer o melhor pãozinho, contratar o melhor padeiro, fazer um marketing e tudo mais, para que a empresa tenha um bom operacional, para que ela possa vender pãezinhos e a partir daí, né, você começa a lucrar. Mas você não tem garantia de nada, que esse dinheiro vai ser devolvido, que você está investindo, nada disso, né? Você, na verdade, está assumindo um certo risco, né, dentro de um negócio para que você possa ter uma rentabilidade normalmente maior. Então, quando você fala de renda variável, é exatamente isso. A renda está variando. Então, você não tem garantia. Então, na renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém e espera ter esse retorno com garantia. Na renda variável, não. Você está, na verdade, está empreendendo. Você está comprando uma participação de um negócio. A mentalidade é de sócio, de dono. Então, essas são as principais diferenças entre renda fixa e renda variável. Legal. Uma coisa que a gente já sempre conversa, né? Eu e o Diego, a gente já se conhece já há bastante tempo, e ele já também tem falado em alguns outros episódios do podcast, tudo lá no YouTube e no Spotify, para vocês poderem assistir. E ele já explicitou que ele é 100% renda variável, né? Que é uma coisa que vai contra algumas pessoas, né? Algumas pessoas falam que você precisa ser muito diversificado, tem que ter dinheiro em ouro, tem que ter dinheiro em dólar, tem que ter dinheiro na esquina, tem que ter dinheiro na padaria do seu José. Mas não, o Diego ele é 100% Bitcoin, qualquer coisa, tem que ter dinheiro em tudo. E aí o Diego ele já defende uma ideia de que você tem que ser, claro, tem que se diversificar, mas dentro da renda variável. É diversificar, na verdade, as empresas que você está investindo, né, os setores.
E aí eu queria que você explicasse isso. Por que que você é 100% renda variável e qual é a diferença dessa diversificação que você fala? No caso, eu até costumo dizer que sou 100% de renda variável e sou conservador, né? Porque eu só invisto naquilo que eu estudo, né? Eu, antes de começar a investir, eu analiso, faço todo um trabalho de casa, toda uma análise para poder chegar e investir. Primeiro, eu Uhum. gosto de renda variável, primeiro porque eu gosto de ter esse lado empreendedor. Eu gosto de investir em negócio, em empresas, né? Eu gosto de pegar, Legal. muitas vezes, aquelas small caps, startups, aquelas empresas que estão ali começando, ver ali, fazer uma leitura da empresa, ler o mercado também e fazer essa conexão para a empresa crescer, né? A gente tem aí uma principal small cap que nós conhecemos, é o Facebook. Era uma empresa Aham. pequenininha e aí tiveram investidores, não só o Mark Zuckerberg que teve a ideia inicial, mas tiveram investidores que pegaram com essa empresa e transformaram ela no que é hoje. Então, assim, eu gosto muito de empreender. Então, assim, investir em renda variável me permite isso. Porque, na verdade, a Bolsa de Valores, ela é um mecanismo extremamente interessante que permite que a gente, eu e você, e qualquer um que está assistindo aqui, possa o quê? Comprar bons negócios com preços baratos. Você pode ser sócio, por exemplo, do Banco Itaú com menos de R$ 10 hoje. Então, assim, é muito interessante isso. Então, a primeira situação é que eu gosto de investir em empresas. Eu gosto de entender de empresas. E eu Legal. acredito muito que as empresas, se você perceber, elas influenciam as nossas vidas todo momento. Desde quando você acorda até quando você está dormindo. Você tem alguma empresa te influenciando. É o celular que você está aqui, que a gente está utilizando, é o Uhum. copo, é a mesa, é a caneta, é o computador. Tudo isso, na verdade, foi o quê? São empresas, né, que tiveram alguém ali pensando, querendo solucionar alguma necessidade, algum problema, para poder entregar isso para a sociedade. Então, as empresas, entender de empresas, se entende também muito de mundo. Por isso que a gente chama de leitura de mundo, que é exatamente isso. A gente está entendendo de empresas. Então, eu gosto de pensar assim, eu gosto muito de ter esse entendimento. Então, a primeira situação é que, na ideia da minha formação de empreendedor, eu gosto muito de estar exposto à renda variável, e 100% em renda variável, porque eu gosto de investir em empresas. Isso é uma situação. Uma segunda situação é a questão de rentabilidade. Vários estudos, eu posso mostrar vários aqui também, mostram que no longo prazo a renda variável ela ganha de goleada da renda fixa. Ah, Diego, mas é qualquer ação, é qualquer empresa, qualquer fundo imobiliário que vou investir em renda variável? Não. Existe um estudo, uma análise, você escolher as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, os momentos certos, saber fazer valuation, uma estratégia de investimento para que você possa ter esse desempenho. E a partir disso também é nada muito sofisticado, não precisa ser doutor, ter uma teoria da NASA, nada disso para você ter esse conhecimento. Uhum. Muito pelo contrário, eu vejo várias pessoas psicólogos, pedagogos, médicos, estão nem na área de finanças, de economia, nada disso, que fazem investimento e estão tendo bons rendimentos. Então, a renda variável, de uma maneira geral, ela ganha e muito da renda fixa. Então, assim, na questão de rentabilidade, então, assim, é extremamente interessante. Então, por que não ficar, já que eu tenho esse conhecimento, essa dedicação, e eu tenho rentabilidade, por que não ser 100% em renda variável? É claro, assim, Uhum. apesar de ser 100% em renda variável, mas eu defendo também a ideia de você ter na renda fixa, por exemplo, no Tesouro Selic, que tem uma liquidez diária, você pode sacar o dinheiro a qualquer momento, uma reserva de emergência ou mesmo uma reserva de oportunidade. Isso eu defendo bastante até. Apesar de não fazer, não usar, eu consigo ter minha reserva de emergência de outras formas e minha reserva de oportunidade também de outras formas, dentro da renda Uhum. variável, eu consigo fazer isso, mas eu não desaprovo quem utiliza a renda fixa para fazer essa reserva, tanto de emergência quanto uma reserva de oportunidade. Às vezes deveria ter um dinheiro ali em caixa, poder investir, por exemplo, nesse momento com a bolsa caindo, quem tem dinheiro em caixa poder investir, está surfando uma onda interessante. Então, assim, eu sou 100% em renda variável, muito por uma questão de empreender, de gostar mesmo de ler negócios, de ler relatórios de empresas, discutir sobre empresas, sobre oportunidades de mercado e de negócios. Também a questão também de rentabilidade. Só você ver, as maiores fortunas do mundo estão onde? Na Bolsa de Valores. Né? Se Uhum. você for pegar Total. a lista dos 100 pessoas mais ricas do mundo, você vai ver que todas elas investem na Bolsa de Valores.
talvez não tiveram o seu desenvolvimento de patrimônio com bolsa de valores, mas elas estão expostas, ou a empresa que elas fundaram estão na bolsa de valores. Só você pegar aí, por exemplo, no Brasil mesmo, você pode pegar aí, todos os bancos que estão na bolsa de valores, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, lojas Renner, né, de varejo, lojas americanas, então assim, Magazine Luiza, então são vários melhores negócios do país estão na bolsa de valores. Então é lá que está o dinheiro e é lá que eu quero estar. E é lá onde eu acho que todo mundo deveria estar. E facilita bastante quando você consegue ter acesso a diversas informações, né? Isso que é interessante. E também conseguir entrar na bolsa de valores com pequeno. Você com R$2 pode comprar uma ação, você com R$5 pode comprar uma ação. Então, assim, é absurdo hoje uma pessoa que ignora isso. Né? Então, assim, investir em renda variável, investir em ações, principalmente fundos imobiliários, para mim é extremamente interessante, porque além de ser gostoso de você estar. Como você montar uma empresa, né? É muito gostoso você montar uma empresa e quando você investe, mesmo sendo uma ação de uma empresa, você é dono, mentalidade de dono, como eu disse antes. Então você vê, é legal você investir nessa empresa que você vê assim, que é o seu trabalho, é a sua mentalidade, é o seu estudo que você fez de você investir nessa empresa e ver ela crescendo, ver ela lucrando, o mercado precificando ela bem. Então isso é muito gostoso também, é como se fosse ali um filho mesmo que você está colocando e você está desenvolvendo junto com ele e fazendo análise. Além, é claro, de você poder diversificar. Você pode ter empresa, por exemplo, no setor bancário, setor elétrico, setor de varejo, setor de tecnologia, setor imobiliário. Então você ainda pode diversificar, né, para você poder controlar cada vez mais o seu risco. Então 100% em renda variável é muito por isso, pelo conhecimento que a gente tem, por lá estar também as principais riquezas e também por ser gostoso. Investir é muito gostoso, estudar mercado financeiro é gostoso e você, quando entende mercado financeiro, você começa a entender de sociedade, de pessoas, de mundo, de política, de economia. Você começa a ter uma noção bem interessante sobre o mundo. O nome Leitura de Mundo passa muito por isso também, né? Muito bom, muito bem explicado. Acho até interessante uma parte que você falou, que você não precisa ser um gênio da matemática para poder investir. Tanto que no nosso Close Friends a gente tem médico, a gente tem farmacêutico, a gente tem engenheiro, a gente tem acadêmico de engenharia, psicólogo, a gente tem todo mundo, tá todo mundo lá e todo mundo conversa sobre negócio, todo mundo fala, é um bate-papo muito legal. E uma coisa que você falou também, eu queria te perguntar, é o seguinte, você falou que que investir é muito gostoso, como se você estivesse empreendendo, né? A sua empresa, você se tornou sócio da empresa. Mas você pode falar que o investimento é um empreendimento sem o perrengue? Porque todo mundo que começa a empreender tem aquele período de perrengue, né, que passa, ele chama... Na verdade, o conceito principal aqui é a ideia de renda passiva. Vou te dizer uma coisa, Daniel, assim, eu tenho vários investimentos, né, não só na renda, né, em mercado financeiro, né, mas eu tenho uma empresa, né, eu tenho várias empresas, na verdade, onde eu invisto, empresas minhas, ou que eu tenho sociedades que eu invisto em startups e tudo mais. Que eu gosto bastante também disso, né, eu gosto também de estar na ponta, de estar ali com o umbigo no balcão, como a gente fala, né, mas a questão do mercado financeiro, né, que tem perrengue, sim, claro que tem perrengue, você tem que estudar, né, você não ganha dinheiro, né, Claro. Só deixa cair, não. Porque acontece, mas a ideia é de renda passiva, né, você não, por exemplo, eu invisto no Banco Itaú, eu não vou lá no Banco Itaú, bater ponta, abrir agência, vender crédito, nada disso, mas eu fiz a leitura do negócio, a leitura do business, fiz todo o entendimento, vi os balanços patrimonial, vi lá o fluxo de caixa, vi como o negócio funciona, como é todo o operacional da empresa, coisa e tal. Isso no meu sofá. É o que eu falo. O melhor lugar para eu avaliar uma empresa, analisar uma empresa, é no meu sofá, que eu tô ali tranquilo, boto meu fone de ouvido ali com o abafador e tô ali. Já era. E hoje tenho acesso facilmente pelo celular, pelo computador, acesso às empresas, informações das empresas, e são informações que é interessante falar também, que as empresas elas têm um site de RI, de relacionamento, de relação com o investidor. Entendeu? Só você digitar no Google, Itaú RI, Grendene RI, Lojas Renner RI, você vai ser direcionada para um site de RI, onde ali tem todas as informações para o investidor. Não é do consumidor, não, é do investidor. E ele tem balanço, tem a DRE, tem tudo lá que você pode ter essas informações. E essas informações passam por um processo de compliance, de segurança muito forte. Então, as informações que estão ali são informações praticamente 100% seguras, porque existe um órgão regulamentador, que é a CVM e tudo mais, que tomam conta disso.
né? Toda vez que a gente vê um balanço, vira quase que um erro no balanço, vira quase um escândalo, mas isso também é facilmente corrigido para você poder ter as informações ali de forma fiel, né? Fiel à realidade. Então isso é muito Sim. interessante também, que é bem diferente quando você vai comprar uma empresa. Quando você vai comprar uma empresa, uma padaria, por exemplo, assim, do exemplo da padaria, Uhum. você não sabe se o seu Joaquim lá da padaria, o que ele fez ali, se o balanço está ok, até você descobrir ali, que muitas das vezes você tem que estar, já comprou o negócio, a empresa está andando, aí que você vai ver que tinha uma dívida e tudo mais, então assim, é meio É verdade. complicado. Em mercado financeiro, não, isso é um pouco mais tranquilo, então fica muito mais fácil. Mas o conceito de renda passiva, eu acho que é muito interessante, que todo mundo deveria ter, é fazer esse dinheiro trabalhar para você. Então, é fazer o Itaú, a Uhum. Grendene, a Loja Gene e tudo mais, trabalhar para você. E aí você receber dividendos, né, e tudo mais, que eu acho que aí esse conceito é extremamente interessante. Opa, faltou. Além, é claro, de você poder estar empreendendo, investindo num negócio, né, que é extremamente interessante também. Perfeito. Legal, legal. Então, voltando aqui para o tema de inflação, renda variável e renda fixa, eu queria entender a sua visão com respeito à queda da taxa Selic. Foi uma informação, uma notícia que veio muito grande assim na semana passada, né? Ela assustou muita gente que não entende sobre taxa Selic, não entende sobre investimento, ficou assustada e nem sabe por quê, né? Porque, sei lá, a mídia falou que era ruim ou falou que era bom demais e acabou acabou expandindo muito essa informação. Eu queria saber Isso. você, a visão de investidor, qual é o impacto que a queda da taxa Selic gera na renda variável e na renda fixa, para a gente entender a dinâmica dos dois. Primeiro entender o que seria essa taxa Selic, né, e tudo mais, né, que é a taxa de juros mãe, que a gente chama também, que na verdade é a taxa de juros. O que acontece quando a taxa de juros cai? Né? Quer dizer que empresas podem pegar empréstimos mais baratos. Empresas podendo pegar empréstimos mais baratos, elas podem investir mais. Investindo mais, lucram mais. Se lucram mais, pagam maiores dividendos para a gente. Somos acionistas das empresas. Então, assim, Legal. o cenário de taxa Selic baixa é extremamente interessante, porque as empresas elas podem investir mais e crescer cada vez mais, e aí pagar maiores dividendos. Se você for pegar economias no mundo afora, maduras, boas economias, você vai ver que as taxas de juros são sempre bem baixas, até mais baixas do que do Brasil hoje, né? Está 3%. Se eu não me engano, acho que a taxa de juros dos Estados Unidos está, acho que 1%, na Alemanha Isso, é quase zerada. 0,7% ao ano. É Isso. muito baixa, e isso cria um cenário extremamente favorável para as empresas crescerem. E Total. vale lembrar que as empresas crescendo, as empresas são é o motor mesmo do Brasil, do país, de qualquer país, na verdade. Porque as empresas operando de forma forte, investindo cada vez mais, elas geram maiores empregos, elas entregam melhores soluções para a sociedade, a competitividade aumenta. Então, é um cenário extremamente favorável para um país crescer, para uma economia crescer, quando você tem a taxa de juros baixa e as empresas produzindo. E nós, como investidores, acionistas de empresas, também cotistas de fundos imobiliários também, a gente consegue o quê? Ter participação no lucro das empresas. Se as empresas estão crescendo e eu tenho participação nos lucros das empresas, então a gente fica um cenário extremamente interessante. Então a taxa Selic baixa é muito e muito interessante para um país que quer crescer. O que não é tão interessante para quem investe em renda fixa, porque a renda fixa ela tem como ganho, né, como referência de ganho, exatamente, por exemplo, o Tesouro Selic. A referência de ganho é exatamente a taxa Selic. Então, se a taxa Selic cai, então a sua seu referencial de ganho cai também. Então, o seu índice cai. Então, você acaba tendo menor rentabilidade. Então, para quem investe Uhum. em renda fixa, a taxa de juros caindo é extremamente desfavorável. Mas então acrescenta aí mais um tópico positivo para a renda variável. Então, na questão de você estar num cenário de taxa de juros baixa, investir em empresas, em negócio, empreender, é extremamente interessante porque as empresas tendem a crescer cada vez mais. É simples, só você Uhum. comparar com qualquer país do mundo que tem uma economia madura. Você vai perceber que a taxa de juros é baixíssima e as empresas lucrando cada vez mais. E lá, né, os Estados Unidos mesmo, né, já tive a oportunidade de morar lá, a taxa de juros é baixa e quase ninguém investe na renda fixa. Na verdade, eu Total, conheci total. ninguém que investia na renda fixa lá no país, nos Estados Unidos. Legal, legal. É importante a gente também
dizer, né, que, bom, a gente não é economista aqui, é investidor, né, a gente entende sobre negócios, a gente estuda sobre empreendedorismo e investimentos, mas é claro que sempre vem uma noção junto desse estudo, né, sempre vem uma noção de economia. E a gente sabe que essa queda em específico da taxa Selic foi para resolver um problema de liquidez que, claro, aconteceu no mundo todo, né? Essa crise, essa pandemia aconteceu no mundo todo e acaba pegando bastante o Brasil, que tinha um cenário um pouco desfavorável para empresas, né? A Sim. gente sabe disso. E a taxa Selic cai para você justamente baratear esses empréstimos e as empresas poderem fazer alavancagem e tudo mais para poder continuar pagando e não quebrar, né, as empresas. Mas o interessante que eu queria dizer com essa informação é que empresas de bolsa têm uma diferença com empresas que não estão na bolsa. Elas são empresas mais sólidas, certo? Não é qualquer Sim, empresa sim. que vai, Na que vai verdade, quebrar. são as melhores empresas do mundo estão na bolsa, né? Exato, para você colocar uma empresa na bolsa de valores é uma burocracia, você Para tem abrir que ter capital, nossa, é uma dor de cabeça ganhos, gigante, é um compliance absurdo, absurdo. é absurdo Uma e é extremamente seguro. regulamentação complicada. Exato, Isso, aí por ter toda e essa torna o investimento seguro. regulamentação, exato, Exatamente, por ter toda essa, torna o negócio muito mais viável, porque você tem todo um aparato que regulamenta, né, a empresa, e você aqui do outro lado você fica muito mais tranquilo porque você sabe que tem um órgão sério tomando conta dessa empresa. E no Brasil, a Bolsa de Valores do Brasil é das mais seguras do mundo, isso poucas pessoas sabem. A regulamentação aqui, o compliance e tudo mais, aqui no Brasil, é bem rigoroso mesmo, bem rigoroso, bastante rigoroso. Eu tive até mais escândalo nos Estados Unidos do que no Brasil, na Bolsa de Valores. legal. Tem até filmes aí. Legal. Então, frente a essa posição, toda essa informação que eu te passei agora, qual foi a tua reação quando a carteira começou a cair? Quando começou a crise e todo mundo ficou maluco, vendo os preços despencarem, achando que todas as empresas da Bolsa iam falir do nada, né? Qual foi a tua posição frente a esse desespero que o mercado teve? Na verdade, a primeira coisa é que as pessoas têm que entender que quando o preço de uma ação está caindo, não quer dizer que o lucro da empresa está caindo, tá? O preço é só o preço de mercado. Então, às vezes a empresa está lucrando cada vez mais e as ações estão caindo. Sei lá por quê. O mercado, às vezes, é maníaco-depressivo, como a gente comenta. No Instagram, no Telegram também, no YouTube, eu venho comentando bastante desde que começou a situação de pandemia, de a questão do coronavírus, eu venho comentando bastante sobre a queda da bolsa. E como isso gera oportunidade, porque na verdade você está comprando, você pode ter a oportunidade de comprar bons negócios baratos. Então agora olha que interessante, você tem a taxa de juros baixa, o que estimula bastante, né, o investimento nas empresas, e assim aumentando sua lucratividade, e você tem a queda das suas ações. É claro que para muitas empresas, a situação da pandemia, do lockdown, tudo mais, isso vai atrapalhar muito o consumo e isso pode afetar, sim, os lucros e o pagamento de dividendos. No curto prazo, eu acredito que sim. Mas no longo prazo, é uma oportunidade muito interessante para nós investidores, porque é um cenário de taxa de juros baixa, então maiores investimentos para as empresas, e nós temos a oportunidade de comprar excelentes negócios com preço mais barato. Então, assim, é muito bom, na verdade, né? Apesar de estar vivendo Uhum. uma questão, um problema chato, um problema grave, né, de situação de pandemia, mas com um olhar de investidor, de renda variável, investidor de longo prazo, é um cenário extremamente interessante para quem, por exemplo, não começa na bolsa. Putz, é interessantíssimo, né? Eu já desde o carnaval para cá, na verdade, eu tenho comprado várias boas empresas, tenho comentando bastante no Telegram, né, boas empresas com preços extremamente, com o que a gente chama de valuation, né, valuation extremamente descontado. Então, empresas extremamente Uhum. baratas, que aí no médio, principalmente no longo prazo, sem dúvida, a gente vai ter esse retorno, vai ter um crescimento, vai ter uma maior participação dos lucros das empresas,
e recebendo maiores dividendos. Então, assim, é um cenário extremamente interessante. Taxa de juros baixa e a bolsa também caindo é extremamente interessante para quem está comprando. É claro que o que você não pode fazer é você comprar na alta, ver a bolsa caindo e vender. Aí não, aí você perde dinheiro. Mas mantém a sua carteira, quem está na bolsa, mantenha a sua carteira de investimento, continua, na verdade, tentando cada vez mais comprar mais ações baratas. É claro, tem todo um trabalho de estudo, trabalho de casa, onde você vai analisar as empresas, fazer valuation, tudo mais, que a gente comenta bastante aqui. E a partir daí, o que acontece? Você começa a comprar esses bons negócios baratos. E aí, no médio e longo prazo, quando a bolsa, o que a crise vai passar. Vamos deixar claro, a crise vai passar. É isso que as pessoas ainda não entenderam. Ela vai passar. E aqui é o momento, pensando como olhar de investidor, e aqui é o momento onde você pode tirar bons ganhos. Né? Como a gente viu lá em 2008, só pegar em 2008, o que o Warren Buffett fez? Quando os bancos estavam entrando em colapso, o que ele estava fazendo? Estava comprando banco. Quando estavam falando lá que os bancos estavam em crise, que estava fechando, que os bancos estavam em colapso, questão até imobiliária, subprime, etc., o que o Warren Buffett estava fazendo? O maior investidor de todos os tempos estava fazendo? Ele estava comprando bancos. E quando ele comprou, né, ele teve quedas, né, não ganhou logo de cara, de curto prazo, mas logo, assim, acho que 1 ou 2 anos depois já multiplicou por 5 o seu capital e tendo maior lucratividade. Então, assim, é a leitura de mundo, né? Você entender exatamente o que ele está passando, entender que toda a crise passa, e esse é um momento extremamente interessante para que você possa se expor ainda mais em renda variável. Porque quando você está comprando barato, você tem o que a gente chama de margem de segurança. Eu estou comprando um negócio muito barato, então assim, a tendência daqui é para cima, então dificilmente vai cair mais. Mas mesmo que caia, né, nós sabemos que no longo prazo isso vai se regularizar, na verdade, e com certeza a gente vai ter grandes retornos de capital. Então, momento interessantíssimo, né? Taxa de juros baixa e bolsa caindo, é o momento ideal para você entrar na bolsa e investir cada vez mais. E eu, pelo menos, comprando quase que toda semana, estou comprando. Lá no Telegram eu comento o que eu estou comprando. No Close Friends, muito mais, né? Eu falo bastante lá no Close Friends, mas no nosso canal Telegram Leitura de Mundo, né, nós estamos falando bastante sobre algumas operações, como eu até comentei com você, né? Semana passada a gente fez uma operação bastante interessante, que deu mais de 15% na EZTEC em 2 dias. Isso não ficou assim, e a renda fixa pagando 3% em um ano. Então tá. E aí? Escolhe aí, né? O que Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta, né? Ganhar 3% no ano, a gente tá ganhando 15% em 2 dias. Claro, isso não é sempre, isso nunca vai acontecer. Não é todo dia, né? Isso vai acontecer. Aqui a gente não tá para iludir ninguém, mas foi uma operação muito bem estruturada dentro da nossa estratégia de investimento. A gente montou isso, viu uma oportunidade, e aí, né? A bola quicando dentro da área, sem goleiro, é para chutar para dentro. Foi o que a gente fez. E teve gente legal, ganhando. Legal. Muita gente. Deram aqui um feedback bem legal aqui, ó, pô, legal, coisa, não, quero aprender mais, é isso aí, mas a ideia é essa. Aí é empreendedor, é leitura, né, do que a gente faz sobre negócios, sobre o mercado financeiro, e aí quem tem sabe farejar isso, consegue encontrar excelentes oportunidades. Legal, legal. É uma coisa que você comentou agora, até um paralelo com a crise de 2008, com respeito ao Warren Buffett, é que você sempre fala o seguinte: se a bolsa está caindo é porque tem muita gente que está vendendo. Mas se tem muita gente vendendo, é porque do outro lado tem alguém que está comprando. Exato. Exatamente. Então, quando está todo mundo bolsa caindo, vendendo, alguém está comprando. Porque exato. tem alguém do outro lado Quem comprando. É que está comprando? Exato. Eu tô lá, sem dúvida. O próprio Warren Buffett, ele tem uma frase, né, que eu gosto bastante, que ele define o mercado financeiro da seguinte forma: ele fala que é você transferir o dinheiro dos impacientes para os pacientes, né? Os caras que sabem o que eles estão fazendo. E quem está vendendo, na verdade, não sabe muito o que está fazendo. Isso. Né? A riqueza, ela muda de mão, essa que é a verdade. A riqueza, ela muda de mão. Isso. A gente faz muito da riqueza, é que as pessoas não entendem. A riqueza não sai de A para B somente. Às vezes é o B, C, D, F, G, H, juntos, transfere a riqueza para o A. Então, todos esses transferem a riqueza para esse aqui. Então, quando você está comprando barato, é quando você está o quê? Você está comprando de várias pessoas, você vai comprar mais. Está comprando barato, você pode comprar muito mais.
É isso que as pessoas não entendem. Então, é uma transferência de riqueza, às vezes de muitos para um. Isso acontece muito. Legal. E aí, o que acontece nos grandes upsides, né? Exatamente. É nesse É momento. aí que acontece. Provavelmente vão ter. Vão assim, ainda mais, eu acho que vai ter dentro do curso Leitura de Mundo, vão ser criados após essa crise, talvez não seja nesse ano, mas no ano que vem, alguns Uhum. milionários. Alguns milionários vão nascer dessa crise. E alguns estão Aham. dentro do curso Leitura de Mundo. Não, Pelo que eu estava com conversando com algumas certeza. pessoas, tem algumas pessoas ali que estão prontas. Não, milionário, assim, não é que seja milionário, mas vai chegar no seu primeiro milhão, vamos dizer assim, dentro do curso Leitura de Mundo. Lá estava conversando com algumas pessoas, tem três, né, não vou citar aqui nome por questão de ética, mas tem três, pelo menos, que eu Beleza. conversei, que provavelmente, pelo que eu estava analisando, vão chegar ao seu primeiro milhão e começaram com pouco. Todos eles começaram com bem Uhum. pouco, mas estão fazendo, já tiveram ganhos no ano passado e agora também estão Estão comprando ações aproveitando. extremamente interessantes, estão aproveitando, estavam com caixa e conseguiram comprar bons negócios agora baratos. Quando a coisa, quando terminar essa crise, provavelmente eles poderão ser assim, exatamente o que o Warren Buffett fez, desculpa, em Uhum. 2008. Legal, legal. É uma coisa que eu achei muito interessante aqui, quando começou essa crise, e a gente viu assim, todo mundo falando, todo mundo comentando, mas o Close Friends, a galera tava em outro nível. Tava em outro nível. A Não, galera tava falando, gente, vamos é outra comprar, e não coisa. sei o quê. E aí, cara, quando você junta um grupo de pessoas focadas, né, estudando negócio, um grupo de pessoas Conhecimento. ali selecionadas, cara, já era. Essa galera vai Você embora. sabe que eu só ando com as minorias, né? Eu não sou de ler notícia, eu não gosto de ficar acompanhando noticiário, eu não gosto de ficar debatendo sobre política, economia, essas coisas todas assim. De verdade, eu particularmente acho perda de tempo. E eu só ando com as minorias. E o Close Friends é uma minoria, né? O nosso Close Friends do Leitor de Uhum. Mundo é uma minoria. E ali você já tiveram várias oportunidades, não só eu como mediador, como professor mediador dali do grupo, mas eu não só ensina, isso que a pessoa não entende, você fica no grupo ensinando, não. Ali é um debate, a gente abre, todo mundo, às vezes, eu Isso, falo, isso. vocês lá no grupo, falam muito mais do que eu. Eu, às vezes, fico só olhando, acompanhando vocês, e às vezes eu vejo, eu até pesco algumas empresas, alguns insights mesmo, que eu não tinha reparado, e é network, né? Network vale mais do que dinheiro, que a gente sempre fala. E ali a gente tem muito disso. Então, às vezes, ali no Close Friends, eu aprendo muito mais qualquer site que a gente vê aí de informativo de mercado, bolsa e tudo mais. Porque ali são várias pessoas com conhecimento, que já fizeram curso, que estão ali debatendo, discutindo, trazendo empresas, trazendo insights mesmo sobre mercado, e aí você começa na sua rede de relacionamento, nessa minoria que é nós Uhum. debatemos sobre empresas, sobre negócios. A gente quer saber quem é o presidente, o que o Trump escreveu, o que o Bolsonaro escreveu, se Lula está preso, se Lula não está preso, o Sérgio Moro, Paulo Guedes, não interessa. É isso que é interessante. Não interessa para a gente isso. A gente vai fazer sempre leitura de mercado, leitura de negócio. A gente estuda empresas, a gente estuda Uhum. negócio e mercado. Então, a gente vai ver qual o cenário. O cenário é esse, a gente vai adaptar a nossa estratégia de investimento a esse cenário dentro das empresas que a gente escolheu. Tem muitas boas empresas no Brasil e no mundo. No Brasil, principalmente, tem muitas boas empresas aqui. O mercado emergente é um mercado muito bom para você investir. E lá dentro a gente consegue discutir isso. Então, não importa o macro, assim, claro, a gente tem um conhecimento geral, mas isso não define as nossas decisões de investimentos. Isso que é importante dizer. Porque a gente está sempre estudando empresas e negócios, independente de quem é o presidente, independente de o que o Trump está escrevendo, independente de China, independente de qualquer coisa. A gente investe em empresas e a gente pensa na questão da lucratividade dessas empresas, dos bons negócios. Sempre vai ter um negócio lucrando. Sempre. Sempre vai ter oportunidade na Bolsa de Valores. Todos os dias tem oportunidade na Bolsa de Valores. Basta saber ler. E se você Legal. quiser Muito ajuda para bom. ler, entra para o Close Friends. Muito bom, muito bom, muito bom. E, cara, a gente já falou bastante sobre ações, sobre renda variável, sobre renda fixa. Um último ponto que eu queria tocar contigo é sobre a oscilação do dólar. O que que isso influencia tanto na renda variável quanto na renda fixa? Muita gente ficou muito perturbada com essas notícias do dólar estar quase a R$ 6, disparando,
mas isso não preocupa tanto um investidor que sabe fazer uma boa carteira. Então, eu queria que você Muito explicasse. pelo contrário, na verdade, é aquela coisa, se você está no país onde sua balança comercial é exportação, então o dólar alto é magnífico. É isso que eu não entendo. Claro que normalmente o brasileiro, ele pensa na questão da viagem. Então o dólar turismo fica muito caro, viajar fica mais caro, ok, isso é válido, né? Pensar assim. Mas Claro. uma visão de investidor, né? Se você tá num país onde a balança comercial ela é para exportação, então isso é extremamente interessante. Então, se você tem investimento, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu tenho em carteira que é a Tupi. A Tupi é uma empresa que fabrica módulos de motor, né, de carro, por exemplo, e exporta. A Tupi está triste por tal que o dólar tá alto? Não, ela Uhum. recebe em dólar. E eu tô triste por isso? Não, porque eu recebo os dividendos, claro, os dividendos são pagos em reais, né, mas é convertido dentro da cotação atual. Então, assim, não. Então, é claro que dentro da minha carteira de investimento, dentro da minha estratégia de investimento, eu tenho ali exposições a negócios, não compro dólar, mas eu tenho exposições a negócios que pagam dividendos em dólar, né? Não Aham. só empresas do exterior, como tem o Walt Disney, Netflix, Alibaba, mas também empresas que exportam, por exemplo, a Tupi. Né? Então, assim, então, as exportadoras se beneficiam bastante com a alta do dólar. Então, dentro da minha estratégia de investimento, eu estou protegido com a alta do dólar. Se o dólar subir, eu estou ganhando dinheiro. Se o dólar cair, eu tenho outras estratégias que também vão estar ganhando dinheiro. Não importa. Por isso que montar essa estratégia de investimento, estruturar isso, é muito importante. Não é só você, não é uma ação. Ah, não, muitas das vezes as pessoas perguntam, Diego, diz uma ação aí para poder investir. Não é uma ação, é uma estratégia de investimento, é uma carteira de investimento de 10, Isso. 15 ações. É diferente. Isso as pessoas têm que começar a entender. E aí, com dólar alto, eu ganho dinheiro com dólar alto. Se o dólar cair, eu ganho dinheiro com dólar cair. Se entrar um governo de direita, eu vou ganhar dinheiro. Se entrar um governo de esquerda, não importa. É isso que as pessoas têm que entender. Não importa o macro. Se você tem essa estratégia de investimento muito bem estruturada, você vai estar protegido para tudo isso e você vai crescer tudo isso. Como eu disse, sempre tem oportunidade na bolsa. Tem empresas ganhando muito dinheiro com dólar alto. Basta você saber que empresas são essas, quais são as estratégias de investimento para isso, e você aportar ali, como eu faço. Acabei de dar um exemplo aqui, a Tupi. A Tupi está ganhando dinheiro com dólar alto. Então você consegue ganhar dinheiro em vários cenários, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, volto a dizer, leitura de mundo passa muito por isso, que é você entender exatamente como o mundo funciona, né? E saber investir e pegar as principais oportunidades dentro, é claro, de bons negócios e com valor descontado, é claro, mas você Muito entender bom. exatamente como que você tem, como você vai se expor a essas oportunidades. O dólar está subindo. Ok, ótimo que suba. Eu acho 6, 7 reais, pode subir. Né? É claro, para viajar fica um pouco mais difícil, mas não tem problema, estou ganhando mais Isso. dividendos. Então, assim, a Tupi vai me pagar maiores dividendos também. Então, assim, Tá meio que balanceado, né? Tá compensa. balanceado. Exatamente. Mas, assim, mas é claro, se você tem uma empresa que faz, por exemplo, até uma empresa que estava discutindo aqui com um colega mais cedo sobre a M. Dias Branco, que é empresa que fabrica biscoito. Né? Então, assim, o Uhum. trigo, ele é importado. Então, o trigo então, ele Hum. importa, então, assim, com dólar alto, dificulta bastante, né, a questão do preço final do cliente. Vai aumentar o preço, coisa e tal, vai dificultar, o seu custo operacional vai ser maior e tudo mais, então isso dificulta bastante. Por exemplo, as companhias Isso. aéreas, né, que importa que compra em dólar o combustível. Né, e isso dificulta também. Então, você saber ter leitura do negócio, você entender qual é o negócio diante desse cenário de dólar alto. Então, quais são os negócios que se beneficiam, quais são os negócios que não se beneficiam. Então, por exemplo, a questão do próprio coronavírus. É um cenário onde atrapalha, por exemplo, a CVC, uma empresa excelente empresa, mas já sabemos que o turismo, principalmente o turismo interno, né, Uhum. vai ter uma queda. Mas é uma empresa que tem um operacional muito bom, é uma excelente empresa e tudo mais. Então, mas a gente vai ter, será que vai ter coronavírus por muito tempo? Por 10 anos? Acho que não, né? Acho que isso vai passar. Né? A gente tende a passar, tomara que passe Sim. logo. Sim. Mas a CVC vai Por continuar ali, favor. a CVC vai estar ali. Então, hoje a empresa está barata, então está aí, é uma oportunidade de você, num cenário assim, adverso, você está comprando bons negócios. Na verdade, os cenários adversos é que geram oportunidades para você comprar bons negócios no longo prazo. Esse é o momento.
Eu dei exemplo agora outro exemplo, CVC. A CVC hoje é uma empresa barata, eu comentei até um vídeo no GTV falando até de swing trade e tudo mais, que é uma empresa que eu acredito que até o final do ano ela vai ter um upside interessantíssimo, porque ela está muito barata, é uma excelente empresa, né? Uma empresa que tem um operacional muito bom, né? Eu gosto bastante da gestão da empresa, só que ela está sofrendo por vários motivos, né? Que é fora a empresa, né? Externos. Externo, exatamente. Então, assim, é Motivos fora da empresa. Então, externos. assim, o próprio coronavírus, teve a questão também do óleo nas praias do Nordeste, teve a questão da crise na Argentina. Então, tem várias situações, a Avianca também, tem várias situações externas, que eu até comento no vídeo lá no GTV, quem quiser pode dar uma olhada, que mexeram com o preço das suas ações, caíram bastante, mas a empresa continua ainda gerando bons resultados. Isso que é interessante. Então, acredito que quando passar tudo isso, as pessoas vão parar de viajar. Você acha que as pessoas vão parar de viajar para o Nordeste? Lá para Natal, Fortaleza, cidades maravilhosas? Não vão. Tá todo mundo doidinho para viajar de novo. Exatamente. Então, esse momento adverso é que gera a oportunidade de você comprar uma boa empresa muito barata para que você, no longo prazo, tenha ganho. Aí, daqui a um ano, eu falo assim, nossa, a CVC dobrou de preço, a CVC triplicou seu preço e tudo mais. Total. Aí não assistiu aqui o podcast, não ouviu o nosso podcast aqui, perdeu. Ou não assistiu lá o vídeo no GTV. Por quê? Mas essa leitura, essa análise, não é nada demais. Claro, a gente faz outras leituras um pouco mais sofisticadas do que essa. Mas são leituras simples. Então, você mesmo uma leitura superficial mais simples, você começa a entender de mercado e já verificar oportunidade de investimentos. Total. E isso o Close Friends ajuda bastante. Que lá aparecem várias boas oportunidades, debates, discussões como essa aqui. No caso, eu citei que a Tupi é CVC, mas lá é quase uma empresa, 2 empresas por dia que a gente discute. Então, se torna bastante interessante para que você possa também estar entendendo cada vez mais de empresas, de negócios e tudo mais, e de oportunidades para você investir. Muito bom, muito legal. Acho que foi um papo muito bom para todo mundo, principalmente para os iniciantes, né? Para todo mundo, né? Descolar um pouco do noticiário que vem carregando muita notícia ruim, uma atrás da outra e tudo mais. E a gente aqui já muda o foco para empresas, para você estudar negócios, que aí você vai ver que, cara, o mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar assim. A crise vai passar. Você precisa saber onde você vai estar. Se você vai estudar. Começa a cortar as crenças negativas. É isso que a gente tem que começar a entender. A gente cortar as crenças negativas. Tem que começar a virar esse jogo. Conhecimento nos leva a um outro patamar. Esse entendimento que a gente vai tendo, que a gente está colocando aqui, claro, existe uma situação e a partir dessa situação a gente tem que ver coisas positivas. Hoje eu tenho vários amigos que são empresários, microempresários, que estão sofrendo bastante, fechando as portas, porque por toda essa questão de coronavírus e tudo mais, é complicado. A gente não pode esquecer que são os microempresários, é o açougueiro, é o padeiro, é o restaurante, são os microempresários que geram os maiores empregos. Então, é ali que está. Então, ali tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que está passando, toda a situação, porque a gente pode entrar, não sei se no colapso, mas a gente pode estar numa situação muito complicada até de recuperação. Então, as decisões tem que começar a cobrar também nossos governantes decisões um pouco mais voltadas também para essa questão também empresarial e corporativa. Tem que ter muito cuidado. Claro, respeitando todas as situações de ordem médica, da Organização Mundial da Saúde e tudo mais, é importantíssimo, sim, mas a gente tem que encontrar um equilíbrio, porque mais 2 meses com essa situação, eu já vi vários amigos já fecharem as portas e demitirem pessoas. A gente está vendo isso. A gente vê isso no noticiário também. A gente tem que ter muito cuidado com a gente está fazendo isso. A gente fala de investimento, mas a gente fala de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, como a gente comenta aqui. Mas a gente tem que ter aí sim uma responsabilidade social, né? E aí que a gente com estudo, né? Com toda a parte de acadêmica também, com toda a parte de pesquisa, todo o entendimento que a gente tem de mundo também, social, e também quase que uma responsabilidade, né? Que a gente tem com o mundo de entender exatamente o que a gente está acontecendo. Nós estamos vendo empresas, principalmente microempresas, fechando as portas e, com isso, colocando vários pais e mães de família na rua. E isso é um problema. E não vai ser um assistencialismo de 600, R$1.000 que vai ajudar. Uma economia ela tem que ser movimentada por empresas, por negócios, que a gente está falando desde o início. As empresas é que movem um país. E a partir do momento que você fere as empresas, os microempresários, você fere uma economia
e isso, com consequência, vai estar dentro da casa das famílias. Dentro, na mesa, por exemplo, de jantar das famílias. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que está acontecendo e tendo a leitura correta sobre tudo isso que a gente está vivendo. Porque se a gente não se movimentar, não ter um entendimento, e são poucas pessoas que têm esse entendimento, a gente vai começar a entrar num ciclo ruim. E aí, para recuperar, talvez demore um pouco mais de tempo. Ok? Ok, legal, legal. Deixa uma mensagem, Diego, para a galera que está começando a investir agora, talvez está assistindo pela primeira vez o podcast aqui, a gente sabe que tem muito seguidor novo. E, cara, deixa uma mensagem para eles sobre essa questão da crise, você já falou, da seriedade, né? É um assunto muito sério, a gente, é claro, a gente não está alienando ninguém aqui, a gente está sempre com compromisso de trazer uma informação adequada, uma informação legal sobre empresas, mas é um assunto sério. Eu queria que você deixasse uma mensagem mais positiva, né, se é que seja possível, para quem está começando a investir. Cara, assim, eu faço até um áudio que eu coloquei hoje no Telegram, né? Quem me segue lá já ouviu, que é a questão do conhecimento versus medo. Quanto mais conhecimento nós temos, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós seguimos pessoas que têm uma certa entrega responsável ainda mais rede social, hoje em dia a gente acessa muito fácil as informações, quanto mais conhecimento a gente tem, menor é o nosso medo. O medo só é a falta de conhecimento, né? Muitas das vezes a gente tem medo de dirigir, né? Mas quando a gente começa a dirigir cada vez mais, adquirir maior habilidade, ter maior conhecimento sobre aquilo, sobre volante, sobre marchas e tudo mais, a gente vai diminuindo o nosso medo de até fazer a coisa até de forma sem pensar. É exatamente assim que funciona com vários pontos, aspectos no mundo e na nossa vida. Quanto maior o nosso conhecimento, menor o nosso medo. Se você está com medo, a melhor forma de você acabar com esse medo é você buscar conhecimento. Então, siga pessoas que chegaram onde você quer chegar. Seja no investimento, seja na sua profissão, seja no que for. Mas tenta ouvir pessoas que já entregaram, que já fizeram. Porque hoje, com rede social, é muito fácil falar, chegar aqui, ligar, pegar o celular, uma câmera, qualquer coisa aqui dentro de um quarto, de um home office, e falar, qualquer coisa. Não tem filtro. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, ter filtro é extremamente importante. Filtro que você está fazendo, eu comentei aqui, você está ouvindo, eu comentei aqui sobre noticiário. Eu não vejo noticiário porque para mim não é relevante, não me acrescenta em nada. E eu tenho, como eu disse aqui, eu tenho crenças positivas. Então eu penso de forma positiva e eu busco estar próximo de pessoas que vão me fazer crescer. Por quê? Eu penso nisso. Quanto maior conhecimento eu tenho, menor vai ser seu medo. Vemos uma crise? Sim, mas não tenha medo de crise. Tenha conhecimento. Que quanto maior o seu conhecimento, melhor entendimento você vai ter da crise e melhor, não decisão, mas melhor leitura você vai ter sobre todo esse cenário. E aí sim você vai ter melhores decisões, atitudes e postura para que você possa crescer. Isso muda. Serve tanto para investimentos, serve tanto para a sua carreira, serve tanto para a sua vida pessoal, para tudo. Né? Quanto maior conhecimento você tem, menor vai ser o seu medo. Muito bom, muito legal. A gente acho que já tá bom, né, de informação. A gente vai ficando por aqui. Se deixar, a gente vai falando a noite toda, mas daqui a pouco o Instagram bloqueia a gente de novo. Dessa vez não derrubou a gente. Tá bom. Dessa vez não derrubou. Mas é um assunto que a gente gosta, né, Diego? Eu gosto pra caramba de falar disso. Muito, a gente fala. Eu falo que às vezes em festa de aniversário, em bares e tudo mais, eu só falo de mercado financeiro, empresas das pessoas. E as pessoas também me acostumam mal, vêm falar comigo só disso também. Eu falei, mas é legal falar de negócio, falar de empresa, é uma coisa que eu gosto bastante. Que eu falo, isso aqui não é trabalho, para mim é um prazer gigante. E quando você já estamos aqui desde setembro, outubro, mais ou menos, que a gente vem gerando conteúdo, né, não só aqui, mas também no curso Leitura de Mundo, e a gente vê que as pessoas estão gostando, estão dando feedback bem legal, então isso para mim é maravilhoso. Começou com uma brincadeira, né, e agora a coisa ficou séria, né, a empresa está aumentando, a equipe está aumentando, são mais pessoas participando, mais pessoas, tá chegando esse conteúdo para mais pessoas, e a gente está criando vários conteúdos legais, o projeto é bem bacana, e vamos que vamos, pô. Vamos trabalhar, vamos fazer o melhor, sempre com humildade, mas com pensamento forte e sabendo que a gente só vai crescer juntos. Não tem como, hoje não tem essa de para eu ganhar, você tem que perder. Aqui é a nossa política do ganha-ganha.
A gente cresce juntos, juntos. Quem quiser participar do projeto, quem quiser se envolver e tudo mais, as portas sempre estão abertas. Hoje, com a internet, tecnologia facilita bastante, né? Daniel aí já foi Total. meu aluno, agora está aqui trabalhando com a gente e está desenvolvendo também os seus conteúdos, seu trabalho, desenvolvendo a sua empresa também, então a coisa vai crescendo junto. E é interessante que os alunos do curso Leitura de Mundo estão, quase que todos, é unânime, estão ali não só investindo na Bolsa de Valores, mas também construindo negócios, principalmente negócios Isso, digitais. É porque quando você começa a entender de negócio, de mercado financeiro, de empresas, você é aguçado por esse bichinho de empreendedorismo e você quer investir, você quer fazer o seu também. E é legal, né, eu falar de empresas, falar de negócios, de startups, né? Você sabe que eu gosto bastante de investir em startups. Hoje invisto em startups seja não só na área de mercado financeiro, mas também de tecnologia, de construção civil, né, tecnologia, estética. Então, assim, tem vários hoje bons negócios que eu gosto de entrar, de fazer sociedade, não só no mercado financeiro, porque a gente gosta de empreender também. E isso é mundo. Isso é mundo. Isso aí é bem legal que a gente esteja participando, e quem está no Close Friends tem acesso a tudo isso e está discutindo sempre, porque Close Friends é Close Friends de verdade. isso aí. Diz aí vocês se a gente lança o nosso próprio Shark Tank de investimento em startup. Já era. Startup. Eu vou ser chato, eu sou chato. Olha ele. Quem sabe Vamos um lá. dia, fica aqui na poltrona aqui e tal. Hashtag leitura de mundo no Shark Tank. Shark Tank, quem sabe um dia. Vamos ver, vamos ver. Pessoal, é isso então. A gente fica por aqui. Grande abraço. Acesse aqui embaixo o nosso canal do Telegram, que é onde o Diego ele dá muito conteúdo gratuito ali também. Ele lança uns áudios assim que às vezes ele está no mercado, alguma coisa, ele tem um insight, ele vai lá e manda na hora, um conteúdo mais prático, né, muito mais fácil de a gente fazer e chega para todo mundo, né? O grande legal do Telegram é que o alcance é para todo mundo, né? Aqui a gente depende de um algoritmo. Isso. No Telegram que é para todo mundo, às vezes é um brainstorming, um áudio assim, sem filtro. Como tudo que a gente faz sem filtro, não tem edição, não tem nada aqui. A gente bota pra quebrar e vamos que vão, não tem essa não. A gente sabe, a gente é seguro do que a gente faz, então pronto. A gente é seguro do que a gente faz e ninguém nunca reclamou até agora, então tá bom. É isso aí, é o que eu falei lá no início, hein? Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Pessoal, Foi grande ótimo. Abraço aí para todo mundo. Tenha uma boa noite aí, uma boa semana. Abraço. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.